Meu nome é Soraya Câmara, eu sou escritora e advogada e hoje vou analisar mais um ensaio que eu escrevi. Dessa vez o título é o seguinte: O legado grego é magnífico. Antes gostaria de dizer que eu tenho uma página no Face, Soraya Câmara, Soraya com Y e H no final do nome Soraya, com meus ensaios e vídeos. Bem, vamos ao ensaio, vamos ao estudo? O legado grego é magnífico. A influência do mundo grego antigo na humanidade é enorme. O que existe de mais revolucionário do que estudar e filosofar? Com certeza, o ato de filosofar amedronta quem detém o poder, porque a filosofia pode mudar o mundo para melhor. Filosofar é ir além, muito além do óbvio. Como disse Jean-Paul Sartre, que nasceu em 1905 e faleceu em 1980, filósofo e escritor francês, o homem está condenado a ser livre. Portanto, nós que fazemos nossas escolhas pelo livre arbítrio. Governos totalitários, com certeza, querem a população ignorante, sem espírito crítico, para eles governarem, com certeza. Portanto, não deve estar presente no governo totalitário a filosofia, porque a filosofia nos dá força para caminhar cada vez mais como seres humanos e está embasada na visão crítica da realidade. Tamanha importância da filosofia. Como disse Nietzsche, que viveu de 1844 a 1900, filósofo e escritor alemão, o homem do rebanho é ausente de crítica. O homem do rebanho é ausente de crítica. Por isso que é fácil dominar as massas. Sair da caverna e enxergar a realidade é uma opção. Ou seja, sair das sombras, quando você nega a verdadeira realidade e vê uma realidade ilusória. Portanto, sair da caverna é enxergar a realidade, perdoe-me, a realidade é uma opção. Romper paradigmas é complicado e dá trabalho. Muitos não querem trabalho de romper, questionar as regras, os padrões de comportamento, não querem trabalho. Ao percebermos as verdades, queremos mais e mais e mais. Essa é a dinâmica de quem vai alcançando as verdades do conhecimento. O filósofo não é quem decorou o conhecimento, mas quem desenvolve o pensamento crítico, uma visão crítica da realidade tal qual ela é. Como disse Sócrates, que viveu de 470 a 399 a.C., só sei que nada sei. Só sei que existe um vazio dentro de nós, para nós preenchermos com conhecimento, com a sabedoria, para um mundo bem melhor. Nós somos grãos de areia perto dos universos descortinados pelos cientistas. O que somos perante o universo? Grãos de areia. A maldição do filósofo, perdoe-me, qual é? É quanto mais ele sabe, mais quer. E ao chegar ao topo, descobre que tem mais saber para desvendar. Essa é a maldição do filósofo. O verdadeiro ser pensante se encanta com o conhecimento, com a sabedoria. É maravilhoso. Todos são capazes de filosofar, mas essa atividade não interessa muito àqueles que detêm o poder. Obviamente que a filosofia pode mudar o mundo para melhor. Antes de existir a filosofia, os gregos transmitiam cultura, valores religiosos e morais. Legado importante dos gregos é a ética, ethos. Ética vem do grego ethos, que significa modo de ser, conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vivemos, garantindo igualmente o bem-estar social, ou seja, ética é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social, por meio das verdades e dos princípios. As discussões eram orais nessa época, na antiguidade, ou seja, predominava a oralidade. Os mais velhos transmitiam cultura, isso é, valores morais e religiosos. Para o homem grego existia limites para a guerra, ou seja, havia vedação de estupros e pilhagens depois de vencido uma batalha. Com licença.
Sócrates introduziu a ética como espécie da filosofia. Isso é, a ética se torna ramo da filosofia. Os gregos legaram apreço pela história. Heródoto, que viveu de 484 a 425 a.C., historiador grego da antiguidade, teve grande importância. O padrão de beleza até hoje é o padrão dos gregos. O que é belo remonta ao período da Grécia Antiga. Portanto, a questão da arte é outro legado dos gregos para o mundo. O estudo da arte era condição essencial na formação do indivíduo, especialmente o ateniense. Aristóteles, que viveu de 384 a.C. a 322 a.C., filósofo da Grécia Antiga, dizia o quê? Que quanto mais conhecimento artístico alguém tivesse, maior seria sua riqueza. Que maravilha! O reconhecimento da arte, da força da arte e da beleza da arte na vida de todos nós. O teatro nasce na Grécia como tragédia, com Ésquilo, Sófocles, Eurípides, e depois surgem as comédias antigas com Aristófanes. Sócrates nada escreveu. Platão, Xenofonte e Aristófanes escreveram sobre Sócrates. Porém, Aristófanes era opositor ao pensamento de Sócrates. E Platão e Xenofonte colocam Sócrates, no pedestal. Com licença. Para os gregos, a música era algo grandioso. Saber tocar lira, para os atenienses, abastados, era importante. A arte foi um grande legado da cultura grega para a humanidade. A palavra pecado nasce com a igreja, todos sabem. Porém, na Grécia Antiga, o corpo era algo belíssimo. A deusa do amor era Afrodite. Deus do vinho, também a ser louvado, era Baco. No Renascimento, entre meados do século XIV e o fim do século XVI, voltam os ideais gregos. Isto é, os ideais de beleza do corpo humano retornam, o corpo como algo divino. Os gregos foram os primeiros a condensarem a ideia do estudo da política e da democracia. Também a beleza do legado grego para a humanidade. Os filósofos antigos se preocupavam com os fenômenos da natureza. Sócrates foi um divisor de águas, pois introduziu a ética, a política, a epistemologia e a estética na filosofia. A coroa de quem comandava na Grécia era de louros, pois simbolizava Apolo, deus grego, simbolizava a inteligência. Que maravilha! Se não fosse Sócrates, não existiriam Aristóteles e Platão. Este foi discípulo de Sócrates, Platão. E Platão foi mestre de Aristóteles. Platão não gostava da democracia, pois vence a discussão quem tem a melhor retórica e oratória e não quem é realmente honesto. A democracia. Nossa democracia é representativa hoje. Nós elegemos quem vai nos representar. Na Grécia, a eleição era direta, ou seja, existia a democracia direta. Cidadãos podiam participar diretamente no processo de tomada de decisões. Platão, na sua obra A República, é contra a democracia. Sócrates foi condenado em 399 a.C., com 71 anos, por uma acusação de impiedade. Por quê? Foi acusado de ateísmo e de corromper os jovens com a sua filosofia. Mas, na realidade, essas acusações contra Sócrates encobriam ressentimentos profundos contra ele, por parte dos poderosos da época. O tribunal foi constituído por 501 cidadãos. E Sócrates foi condenado à morte. Platão, filósofo grego, que viveu de 428 a.C. a 347 a.C., reconhecia que do que a democracia, somente a tirania, poder ilimitado do soberano. Para Platão,
Os regimes de governo possíveis seriam a timocracia, governo em que os ricos preponderam, ou oligarquia, grupos detentores do poder, e aristocracia, os melhores para governar seriam os filósofos em conjunto ou um rei filósofo. Portanto, para Platão, os regimes de governo possíveis seriam a timocracia, a oligarquia e a aristocracia, onde os filósofos em conjunto ou um rei filósofo governaria. O filósofo é sempre o melhor para governante, segundo Platão, pois não quer roubar. Quer o bem da sociedade, porque tem uma vida pessoal ética. Portanto, no governo, transmite essa vida pessoal ética para o governo. Então, o filósofo é sempre o melhor para governante, pois não quer roubar, segundo Platão. Tales de Mileto, que viveu de 624 a 558 a.C., filósofo, matemático e astrônomo grego, pode ser considerado o primeiro filósofo que se tem conhecimento. Tales de Mileto. Para Aristóteles, não existe a melhor forma de governo, pois cada cidade e estado tem a sua característica. A democracia é um legado dos gregos. Tamanha beleza, tamanha profundidade, tamanha importância do legado grego para a humanidade. Na Grécia só fazia parte quem era cidadão da democracia. Salvo raras exceções, estrangeiros eram admitidos. Em Atenas existiam cidadãos, estrangeiros e escravos. Portanto, a visão sobre democracia para Platão e Aristóteles divergia. O princípio da igualdade ou da isonomia, que é o princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei, provavelmente tenha sido utilizado em Atenas, na Grécia Antiga, cerca de 508 a.C., por Clístenes, político grego considerado um dos pais da democracia ateniense. Então, repito, o princípio da igualdade ou da isonomia, qual é? Todos são iguais perante a lei. Provavelmente esse princípio tenha sido utilizado em Atenas, na Grécia Antiga, cerca de 508 a.C., por Clístenes, político grego considerado um dos pais da democracia ateniense. Tamanha importância do legado grego para a humanidade. Enfim, Platão e Sócrates amavam a verdade. E na democracia vence não quem diz a verdade, mas quem tem a melhor retórica. Essa é a verdade. O pensamento crítico percebe a mentira. Por isso, esse pensamento é fundamental para formar cidadãos conscientes. E a filosofia ajuda e é preponderante nesse processo de consciência dos cidadãos para um mundo bem melhor, com uma visão crítica da realidade, tal qual ela é. Mas nos dias atuais, o que há de melhor ainda em termos de regime de governo é a democracia. O legado dos gregos diz respeito ao fato de que só a razão levará um lar a um lugar seguro, enquanto os instintos devem ser dominados pela inteligência. O legado dos gregos diz respeito ao fato de que só a razão levará a um lugar seguro. Portanto, para Platão existe um mundo das ideias, filosofia e razão, e o nosso mundo sensível. Portanto, uma dicotomia para Platão existe. Ou seja, o mundo das ideias, filosofia e razão, e o nosso mundo sensível. Para ele, quando uma pessoa se torna filósofo, adquire cultura e erra pouco. Para Platão. Para Aristóteles, não adianta ser um filósofo, pois só com o passar dos anos as virtudes podem se tornar rotineiras na vida da pessoa. Para Platão, nós nos recordamos do que aconteceu outrora. Essa seria a ideia de educação, ou seja, aprender é recordar para Platão. Para Aristóteles, aprender o conhecimento seria praticar com habitualidade as virtudes, e para ele sempre o melhor caminho é o do meio. Para Aristóteles. Com licença.
No primeiro texto, a Ilíada de Homero vem à tona na guerra épica de Troia, ocasião em que aparece o primeiro júri, escrito na forma poética, o julgamento de Orestes. É legado dos gregos o indúbio pro réu. É uma expressão latina que significa na dúvida em favor do réu. Pois Orestes foi uma das personagens mais importantes da mitologia grega. É posto em liberdade por esse princípio jurídico, indúbio pro réu, que é uma expressão latina que significa na dúvida em favor do réu. A vida grega era uma ode à vida. E se não fosse o pensamento grego, não teríamos filosofia. Tamanha importância do legado grego para a humanidade. Os gregos evolucionaram a forma de estar no mundo, portanto. Filosofar é o maior ato de discordância. É filosofar, que pode existir na sociedade. É o maior ato de discordância. Portanto, vamos filosofar, para que exista um mundo bem melhor. Para que nós tenhamos uma visão crítica da realidade, profunda, tal qual ela é, para poder mudar essa realidade para melhor. E a filosofia é fundamental estar presente nesse processo. Porque filosofar é o maior ato de discordância. Agora eu termino esse relato, essa análise sobre o legado grego para a humanidade, com o pensamento de Heródoto, que viveu de 484 a.C. a 425 a.C., historiador grego. O que ele diz, abre aspas, Heródoto, é sem dúvida mais fácil enganar uma multidão do que um só homem. Veja a profundidade. É sem dúvida mais fácil enganar uma multidão que não tem visão crítica da realidade, que é uma massa que não pensa, do que um só homem que pensa e tem visão crítica. Espero que eu tenha passado o meu recado sobre a importância do legado grego para a humanidade. Eu agradeço muito. Namastê.